Cumprimentamos a todos, amados irmãos, com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando hoje a lição de número 6, que trata sobre sinceridade e arrependimento diante de Deus. Esta nossa aula extra, ela vai trazer uma leitura bíblica em classe. Está em Lucas capítulo 18, versículo de 9 ao verso 14. Hoje nós vamos aprender exatamente sobre uma parábola bíblica, a parábola do fariseu e do publicano. O nosso tópico diz, interpretando a parábola do fariseu e do publicano. Diz a respeito do fariseu e também do publicano. Vejamos, meus amados irmãos, a nossa aula nesse momento. Queridos amados irmãos, hoje o assunto é sobre uma parábola bíblica aonde os dois vão junto ao templo na mesma hora orar. Então, diante de Deus, uma oração não é palavreamento. Uma oração é comunhão com a palavra. Não é o muito falar, mas é comunhão com o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar que esta parábola do fariseu e do publicano, nós podemos adicionar Lucas capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. Onde nós temos uma outra parábola, que é a parábola do fariseu e da mulher pecadora. Queridos amados irmãos, ambos a parábola trata de um fariseu e de um pecador. Com isso, a história conta também a respeito do amor de Deus em relação aos dois. Deus não veio salvar só publicano, Deus também veio salvar fariseu. Mas nós vemos que no desenrolar da história do fariseu e do publicano, nós vamos ver a intenção do fariseu em relação da intenção do publicano. Então, nós vamos comparar uma oração de um santo com uma oração de um pecador. A gente fala de um santo entre aspas, porque o fariseu ele se mostrava estereotipicamente santo. Mas Jesus sabia que o seu coração não tinha nada de santo. Foi comparado a um sepulcro. Foi comparado à podridão. Então não adianta andar arrumadinho, bonitinho, com roupas brancas, mas por dentro está negro, escuro de tamanhos pecados. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar exatamente o quê? Que nesta parábola do fariseu e do publicano, Deus vai responder à oração. E uma coisa mais. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então, assim como a chuva cai sobre os bons e os maus, Deus amou os bons e os maus. Esses bons entre aspas. Porque todos pecaram, Romanos 3:23. O que nós observamos é que Deus ama o pecador. Aquele que é dependente de Deus. Não adianta estar diante de Deus com roupas lindas e bonitas, farisaica, se apresentando ao público, até mesmo orando e jejuando, como um religioso, porque a Deus ninguém engana. Porque está escrito que é insensato o homem, uma pessoa apresentar desta maneira ao público, de uma forma farisaica, apresentar de uma forma santa sem ser santo, pregar para as pessoas viver, mas não vive o que prega. Tudo isso representa um fariseu. É insensato porque Deus é quem faz o exterior, Deus quem faz o corpo,
é Deus quem faz o espírito. Então Deus faz o corpo e Deus faz também a alma. Olha aí, meus irmãos. Então Deus faz o exterior e Deus faz o interior. O engano de um fariseu é mostrar o exterior. E ele se torna insensato, é tão insensível, porque o interior, o mesmo que criou o exterior, também criou o interior. Por isso, irmãos, é uma lição para nós nesta vida. Que nós temos que andar em santidade por dentro e por fora. Porque João 1:3 diz que Jesus criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque em Jesus foram criadas as coisas visíveis e invisíveis, o interior, espírito e alma, e foram criadas as visíveis, o exterior, o corpo. Com isso, nós podemos ver que não adianta aparentar ser santo. Glória a Deus. Porque aquele que cria o corpo também cria o espírito e a alma. Então não adianta ser só exterior. Temos que ser em espírito, alma e corpo, como diz 1 Tessalonicenses 5:23. Então, meus amados irmãos, Deus ama o pecador. Por que Deus ama o pecador? Porque o pecador, quando se arrepende, ele anda em sinceridade. Glória a Deus. Lembra do publicano? Não é o pecador? Se arrependeu e foi de coração no interior. É assim que Deus procura os verdadeiros adoradores, conforme está escrito em João 4:24. Porque Deus é espírito, e assim importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Com isso, meus amados irmãos, não adianta falsificar, adulterar o culto. Porque o culto no original é um serviço sagrado que prestamos a Deus. Não adianta se aparentar, mostrar em santidade quando saímos da nossa casa e todos vão ver a nossa roupinha bonitinha, cabelinho penteado, mas Deus conhece o interior. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que é que a gente vai ver nessa lição? A gente vai ver que nós temos que aprender a se livrar da hipocrisia. Porque a hipocrisia são obras mortas. Aquelas obras de justiças, quando a gente faz algo de bom e que agrada, a gente procura ser notório, a gente procura aplausos, procura que alguém veja e diz quem foi que fez, a gente procura elogios, a gente procura pagamentos. Meus queridos amados irmãos, Jesus falou que não é aqui a nossa recompensa. Então aquele que é fiel na obra de Deus não se preocupa em mostrar o que faz. Ele não se preocupa no ibope. Não, ele faz com prazer, com dedicação, porque ele é fiel e assim ele não sai dizendo que fez ou fez aquilo outro. Por quê? Porque ele não torna público as suas obras que são de justiça. Embora sendo de justiça feitas em Deus, não são demonstradas publicamente. Glória a Deus. Então dá com a mão e sem que a outra não veja. Entrega a primeira face e a segunda face. Entrega a capa e a túnica. Ande a primeira e ande a segunda milha. Tudo isso é um dever. E não só um dever, mas excedendo o que está escrito, não só na lei, mas que a graça revestiu o nosso ser de agir. Ou seja, nós temos que sempre agir em exceder. Esse é o verbo que temos que agir. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que na nossa leitura bíblica, nós vemos o quê? Que Lucas, capítulo 18, versículo 9. No versículo 9, nós vemos que
E disse também esta parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, crendo que eram justos. Amados irmãos, todos que viviam debaixo da lei, eles viviam debaixo da confiança do cordeiro, do carneiro, do touro, do bode, que era oferecido no seu lugar. Então ele confiava na determinação da lei, a fim de que ele viesse crer um dia que pudesse ser substituído por um homem, conforme as promessas de Deus, desde Gênesis 3:15. O que nós podemos ver é que, ao confiar em si mesmo, ele confia que ele, com uma pessoa que pode oferecer a sua vida para se salvar a si mesmo. Como assim? Ora, se ele orava, se ele jejuava e dava dízimo e desprezava os outros, primeiro, ele olhava para si como se não dependesse de Deus e como se Deus tivesse ter que pagar uma salvação pelos méritos humanos dele. Assim faz todos aqueles que procuram um meio para se salvar por meio das obras das suas próprias mãos. Então, desprezava os outros. É aqui que as nossas orações não são atendidas. Quando nós não olhamos para o próximo, quando nós não olhamos para o vizinho, quando nós desprezamos os outros, as nossas orações, as nossas súplicas e o jejum, tudo o que fazemos na obra, isso é sério, irmão. O nosso próximo está ligado à nossa atitude de adoração a Deus. Quando for apresentar sua oferta diante do altar, se tiver alguma coisa contra seu irmão, então temos que primeiro se consertar com o irmão. Glória a Deus. Então nós podemos ver, amados irmãos, logo aqui, que nós não podemos excluir o nosso próximo. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Então nós estamos no mesmo patamar do outro. Então quando Jesus veio salvar a todos, ele não viu distinção entre preto e branco, ricos e pobres. Com isso, vejamos, quando ele olhou para nós, ele olhou para nós e viu que a gente era um vaso com a alça quebrada. Então esse vaso com a alça quebrada, que é o pecador, olha aí meus irmãos, começou a aula, hein? Esse aqui é o pecador, porque ele disse: tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Olha aí, alça quebrada. Quando ele diz assim, ele está procurando a misericórdia de Deus. Então esse vaso aqui é um vaso que procura misericórdia, vasos das misericórdias de Deus. Então Deus atende o pecador. Por quê? Porque ele procura por misericórdia. Mas eu tenho um outro vaso, este vaso aqui é um vaso que se diz perfeito, é um vaso que se diz todo de ouro, e diz que está cheio de oração, cheio de jejum. Então, não é a aparência do vaso que vai agradar a Deus. Por quê? Porque esse vaso despreza o que está com a alça quebrada. Então, ele se suja por causa do próximo. Uma das maneiras de nós não entrarmos no céu não é porque nós somos pecadores. Porque se fosse assim, ninguém entrava no céu, porque todos são pecadores. Então, a razão do mundo ser condenado, hoje entendemos por causa da promessa, não é mais porque o homem é pecador, mas porque rejeita o seu Salvador. Ou seja, Jesus Cristo veio salvar o mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então, desde Gênesis 3:15, a promessa de salvação, o homem agora pode ser salvo, mesmo sendo pecador. Ele pode se arrepender. Por isso,
que o homem não é condenado pelo simples fato de ser pecador, mas por rejeitar o Salvador dos seus pecados. Porque Jesus morreu por todos, e quem rejeitar essa substituição que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, se rejeitarmos, nós morreremos no nosso pecado. Porque o Espírito Santo veio convencer nós do pecado, da justiça e do juízo. Todos temos que conhecer, somos pecadores. Temos que aceitar a justiça de Deus, Cristo morrendo na cruz, em nosso lugar, para nós escapar do juízo. Se nós não aceitarmos Jesus em nossa substituição, a gente vem logo para o juízo. Não tem como fugir do juízo. Uma da maneira que Deus fez para fugir do juízo foi colocar Jesus, que faz mediação entre nós e Deus. Então ele nos tira do juízo. Por isso que não tem condenação, porque a ligação entre nós e Deus é Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o fariseu, ele desprezou seu irmão, acusou, não sou como esse pecador, publicano, e ele colocou como se fosse um dos piores pecadores, no mesmo bojo como são os ladrões, os adúlteros. Ele colocou no mesmo sentido. Então, meus amados irmãos, nós vemos que mesmo assim, pessoas que se dizem santas e os pecadores, Deus ama todos eles. Mas Deus vem salvar. Os que devem 500, olha aí, os que devem 500 e os que devem 50. O que é isso? É que o fariseu, aí eu tenho o publicano. Esse fariseu aqui, por se dizer santo, por se dizer que ora, jejuma, Jesus disse, você ainda me deve 50. Vocês podem adicionar a parábola do fariseu e do publicano com a parábola do fariseu e da mulher pecadora. Nós temos o mesmo sentido. Então adicione a nossa leitura bíblica com Lucas 7, 36 a 50. Aqui nós temos a menção da parábola do fariseu e da mulher pecadora. No mesmo sentido, veja, Jesus disse que o fariseu devia 50. Lá na parábola da pecadora, a ela devia 500. Então o publicano aqui, deve 500. Glória a Deus. O que é isso? É que Jesus vê que as pessoas que oram, que jejuam, que faz toda a obra certinha, se dizendo que é santo, separado do pecado, Jesus diz, ainda é devedor. Sabe por quê? Porque ninguém pagou pelos nossos pecados, senão Jesus. Então só Jesus pagou pelos nossos pecados. Mesmo orando, mesmo jejuando, ainda deve. Glória a Deus. Só é salvo por Jesus. Não é salvo por mérito, por santidade, não. Mas pela justificação que Cristo fez na cruz em nosso favor. Então a santidade que nós temos hoje é o resultado da santificação que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver o seguinte, lá na parábola do fariseu e da mulher pecadora, o fariseu também, ele diz consigo mesmo, que se Jesus fosse profeta, ele saberia que aquela mulher era pecadora. Ou seja, esse fariseu aqui do publicano, nós vemos também que ele julga o publicano, assim como o outro fariseu também julga a mulher pecadora. Veja que história parecida. Aí nós vemos o seguinte, que Jesus conhece tanto o fariseu como o publicano. Eis a razão de Jesus dizer, você ainda está me devendo, você me deve.
Então, qual é a aplicação para a nossa vida nessas parábolas? É que Deus ama aquele que está no seu coração convicto que é pecador. Sabe por quê? Porque aquele que é pecador, irmãos, Jesus sabe. Na hora que ele se converter, Jesus perguntou para o fariseu aqui na parábola da mulher pecadora: a quem o credor amou mais? Porque lá nós temos uma parábola onde tem o que? Nós temos 2 devedores. Veja se não é 2 devedores. Então um devia 50 e o outro devia 500. Olha aqui na parábola. E diz que o credor perdoou os 2. A pergunta de Jesus nós temos aqui no contexto também dessa mesma história: a quem mais o credor perdoou? Aí o fariseu acertou na resposta, dizendo: a quem mais se perdoou é a quem mais se amou. Então, na resposta, qual é? A quem mais se perdoou. Então, quem mais se perdoou aqui? A quem devia mais. Glória a Deus. Meus irmãos, Pedro pecava. Judas pecou também, mas só que o problema de Judas não foi resolvido porque ele foi se enforcar. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu 1 vez. Mas veja que o problema de Pedro estava no Salmo 1. Ele pecou aquele Salmo capítulo 1 inteiro. Por quê? Porque está escrito: bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta, olha aí, na roda dos escarnecedores. Pedro foi olhando a Jesus para o julgamento de longe, e João mais de perto. Quando Jesus entrou na sala, entrou para ser julgado pelo sacerdote, João entrou com Jesus, mas Pedro ficou de fora. Então Pedro se deteve. Depois alguém lá de fora disse: assenta aqui conosco, Pedro. No meio da fogueira ele se assentou. Veja se ele não se assentou na roda dos escarnecedores. É forte, irmão. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando aqui de quem peca. Não, Jesus quando vai falar, ele não fala dos pecados de ninguém. Nós estamos apenas mostrando o texto bíblico em relação a nós, porque Paulo disse que quando Jesus veio salvar os pecadores, ele disse: eu sou o principal pecador. Paulo, eu sou o pior pecador. Então, em relação a Pedro e a nós pecamos, foi todos os livros da Bíblia. Nós temos que sentir-se diante de Deus dependente. Todos os santos livros da lei, dos Torá, tudo que está escrito, nós pecamos. Com isso nós podemos ver que nós temos dependência diária, 24 horas de Deus, orando em todo o tempo. Então a vida espiritual é abundante, por isso que é necessário uma vida de fidelidade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que andar em santidade mediante a justificação que Cristo fez em nosso favor. Meus amados irmãos, deixa eu falar mais alguma coisa aqui da lição. Leitura bíblica em classe. Quando diz no versículo de número 12, veja aí, jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então nós vemos que o fariseu disse o quê? Eu jejuo 2 vezes na semana. Então vamos falar sobre o jejum? Vamos lá, né? Meus queridos amados irmãos, deixa eu apagar aqui na louça. Queridos, a questão do jejum tem hora. Então nós podemos ver o seguinte:
Os fariseus jejuavam. Sabe por quê? Vamos lá. Ó, vamos traçar uma linha aqui. Preste atenção. Eu tenho os fariseus. Eu tenho aqui, ó, os discípulos de João. Eu estou falando do jejum. Eu tenho os discípulos de João. Eu tenho Jesus e os seus discípulos de Jesus. Ó. E eu tenho os discípulos de Jesus bem aqui. Os discípulos de Jesus. Certo? Atos 2. Depois da ressurreição. Certo? Então, quando os fariseus, está escrito que eles jejuavam, a Bíblia diz também que os discípulos de João jejuavam, assim como os fariseus também. Eles jejuavam e oravam. Então os discípulos de João jejuavam e os fariseus também jejuavam. Orava, também orava. Com isso, os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. Qual é a revelação aqui? Lá vai. É que antes de Jesus chegar, na lei, o jejum é sagrado. Jejum é sagrado. Então, era utilizado o jejum para esperar o Messias. Então, o Messias viria. Com isso, antes da chegada do Messias, todos tinham que jejuar, de vez em quando. Então, os discípulos de João também jejuavam. Mesmo com Jesus já aqui, com os seus discípulos, os discípulos de João ainda continuavam jejuando. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E foi criticado, viu? Criticaram os discípulos de Jesus porque não jejuavam. A resposta de Jesus, ele contou a parábola. Pode, portanto, o convidado, que são os discípulos, estar com o noivo. Enquanto ele estiver com o noivo, pode esses discípulos jejuar? Por quê? Porque Jesus veio do céu. E no céu tem festa. Então, aonde está Jesus, tem que ter festa. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão, o maná. Ele diz, quem comer esse pão viverá eternamente. Então, enquanto Jesus estiver com os discípulos, eles estão em bodas. Olha aí. Então, os discípulos de Jesus eram os convidados das bodas que estavam aqui. Enquanto Jesus estava na terra, Jesus era o noivo deles. Ó, o noivo. Com isso, no sentido aqui, noivo, igreja. Enquanto Jesus estava com eles, como é que os discípulos vão jejuar? Se tem pão quentinho do céu na mesa. Então ele estava com Jesus. Então Jesus está em festa com eles. Por isso que quando Jesus leva a igreja no arrebatamento, a igreja não vai jejuar. Hoje ela vai jejuar. Aí vamos explicar. Hoje está jejuando. Ó. Vamos para cá. Ó. Então enquanto o noivo estava com os discípulos, eles não jejuavam. Portanto, tinha festa. Glória a Deus. Agora, depois que Jesus partiu para o céu, em Atos capítulo 11, né, Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus partiu para o céu. Então, na ausência de Jesus, hoje, na época da graça, então os discípulos agora têm que jejuar, têm que orar. Glória a Deus. Por quê? Porque não há mais festa agora, no momento. A obra. Que obra é essa? A mesma de Jesus. Então Jesus deixou os discípulos. Como Jesus deixou os discípulos e está ausente fisicamente no seu próprio corpo, porque ele está no céu, assentado à destra de Deus. Então, os discípulos de Jesus, desde a ressurreição, recebeu o Espírito Santo, recebeu o batismo, e agora não é hora de festejar, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, é hora de trabalho. Glória a Deus. Nesse trabalho, tem que jejuar. Então a igreja hoje precisa jejuar, porque está aguardando Jesus voltar, porque Jesus foi preparar lugar. João capítulo
14, versículo 1, 2 e 3. Então, meus irmãos, nós vamos fazer o vídeo da aula do YouTube e queremos que todos participem. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Deus te abençoe e te guarde. Glória seja dada ao nome de Jesus. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, querendo Deus. Amém.